A vacina do câncer, já vamos passar para ela para vocês entenderem, né? Porque eu citei o exemplo do Covid aí. O câncer, ele é uma doença que ela é causada por alteração genética de maneira geral no teu corpo. Então, ou por fatores externos que viabilizam essas alterações genéticas, ou por fatores internos que viabilizam isso, tá? Mas imagina que algum erro no momento ali de duplicar a célula, algum erro possa ter acontecido, tá? Esse erro, uma célula saudável, ela consegue, até pelo menos uma determinada idade, ela consegue perceber esse erro e ela consegue ou corrigir ou ela consegue se inativar dentro do teu corpo, tá? Que é um processo que é chamado de apoptose. É o principal processo que a célula tem de proteção aí contra câncer, inclusive é um processo super estudado hoje, já faz um tempo já, tá? Desde que eu fiz o mestrado em 2009 até 2012 já era um processo super estudado e acredito que hoje ele está muito mais entendido do que ele estava naquela época, tá? Mas basicamente o processo de apoptose é um processo de morte celular programada. Então quando ela percebe, ela mesma faz os pontos de checagem dela, ela percebe que a parte genética ou a estrutura dela deu algum erro, ela ativa essa apoptose, ela se inativa e ela não deixa isso se propagar, tá? Só que quando esse processo falha, e não só pela falha desse processo, porque se fosse só isso, nossa senhora, estava resolvido, né? Mas é um exemplo que eu estou dando. Quando esse processo falha, a célula continua viva. E uma célula viva com defeito nada mais é do que uma célula tumoral. Se essa célula começar a se reproduzir com defeito, ela vai gerar outras novas células também com defeito. E várias células com o mesmo defeito é o que a gente chama de tumor, certo? Beleza. A ideia principal de qualquer tratamento do câncer é evitar, hoje, né? É evitar a reprodução dessa célula com defeito para evitar que o tumor aumente ou até que ele se espalhe e matar essas células que estão com defeito já existentes, que é matar o tumor. Então, hoje os tratamentos se baseiam nisso. Atacar o tumor e matar ele e, ao mesmo tempo, evitar que essas células tumorais se reproduzam, podendo atingir outros órgãos, que é o que a gente chama de metástase e tudo mais. Só qual que é o problema dos tratamentos convencionais que a gente tem hoje? Eles não são muito específicos para células tumorais. Então, eles agem, claro, nas células tumorais, mas eles também agem nas células normais do corpo. Então, eles são meio que uma tropa de choque, eles saem batendo em tudo que vê pela frente. Claro que alguns medicamentos vão ser específicos, tá? Eles vão conseguir ter algum fatorzinho ali que faz ele ser mais direcionado para a célula tumoral, mas é inevitável que ele acabe atingindo célula normal do teu corpo. E é por isso que acaba gerando todo esse monte de sintoma que gera, e enfim, cada medicamento tem sintomas bem específicos, não é geral aquela ideia dos sintomas que a gente tem clássico de quimioterapia na cabeça, né, que a gente fala que quimioterapia já vem aquela sequência de sintomas bem específicos que a gente tem e tal. Não é muito clássico assim, tá? Para todos, tem sintomas diferentes para os diferentes medicamentos, mas no geral é assim que funciona. Então, toda a ideia de pesquisa sempre foi voltado para transformar o tratamento em um míssil teleguiado. É você conseguir fazer com que o que esteja sendo usado para atacar o câncer ataque somente a célula cancerígena e não ataque células normais do corpo, certo? Então, meio que fazer uma coisa guiada para aquilo mesmo. Isso, tecnicamente, reduz ou até isenta de sintomas, porque você não está pegando célula normal do teu corpo. Só que até aí a coisa estava em pesquisa, né? E talvez, não sei se sempre foi essa ideia, mas quando a vacina de RNA deu certo, por exemplo, para o Covid, que uma das formas de vacina que existe para o Covid é a vacina de RNA, acendeu uma luzinha na cabeça dos caras. Eles falaram, opa, peraí, se deu certo para um patógeno, que foi o vírus, o SARS-CoV, por que não tentar aplicar essa técnica para um
para uma célula do corpo, que é uma célula tumoral. Pode ser que dê certo também. E aí eles só pegaram a técnica que já funcionava, que é aquilo que eu falei de pegar o RNA com a receita da parte do patógeno, né, do vírus, que quer ser fabricado e colocado dentro do corpo. Eles só pegaram essa técnica e deram uma adaptada para funcionar para o câncer. Para agir para o câncer, tá? Que é o que eles queriam que fizesse. Certo? Vamos entender agora como é que essa tal da vacina do RNA é aplicada a casos de câncer, tá? Vamos agora juntar todas aquelas informações e colocar no tal do câncer aqui. O que os médicos vão fazer, e que eles já estão fazendo, porque a vacina já está em teste, é o seguinte. Eles vão coletar uma amostra do tumor do paciente, certo? Então vai fazer uma biópsia, vai coletar uma amostra desse tumor, vai identificar as características alteradas da célula. Então, basicamente, eles vão fazer uma análise genética para identificar qual é a mutação que levou a esse tumor e vai entender na própria célula qual é a alteração estrutural que essa célula está apresentando, certo? É como se fosse mesmo um scanner. Vai fazer um scanner, vai fazer uma análise geralzona dessa célula, certo? Beleza, vai entender tudinho como é que ela funciona. Ótimo. A partir daí, eles vão traçar onde atacar essa célula. Então, por exemplo, essa célula tumoral tem um defeito em tal lugar X. Se a gente atacar esse lugar X, essa célula vai morrer, essa célula não vai se reproduzir. Então, é um ataque direcionado a essa célula, tá? Beleza. A partir daí, eles vão gerar o tal do RNA mensageiro com a receita específica dessa característica que eles querem que a vacina ataque dentro do corpo, tá? Então, vamos imaginar que a célula está com defeito na membrana dela. E que se Isso eu estou criando da minha cabeça, tá? Só para explicar para vocês. E se o anticorpo atacar exatamente esse ponto de defeito na membrana, ele vai conseguir destruir essa célula. E já que é uma célula que está com defeito, as células normais não têm isso na membrana, tá? Então, o que eles vão fazer? Eles vão, a partir do scanner, né, a partir do entendimento do DNA mutado, a partir do entendimento da mutação do DNA, eles vão entender qual mutação gerou essa característica alterada na membrana. Lembra, a receita tá tudo no DNA. Se tem uma característica alterada na membrana, a receita para essa alteração tá lá no DNA. Então, peraí, onde tá? Como é? Entendeu? Pegou? Vamos transformar isso daqui numa cópia, que é o RNA mensageiro. E aí, assim que esse RNA mensageiro for colocado dentro do corpo, vai fabricar esse RNA mensageiro com a receita para esse defeito, tá? Assim que isso for devolvido para a pessoa, o sistema imunológico vai entender esse RNA mensageiro, vai entender qual é esse defeito e vai gerar anticorpos para atacar esse defeito. Que até então, a célula tumoral estava conseguindo disfarçar, porque uma das características importantes que a célula tumoral tem é que ela consegue se esconder dentro do corpo. É uma brincadeira de pique-esconde mesmo. Ela consegue se esconder do sistema imunológico. Então não adianta deixar ela lá, que não é do nada que o sistema imunológico vai conseguir achar ela e falar: opa, você é uma célula com defeito, vou te pegar. Ela consegue driblar isso. A partir do momento que você cria o RNA mensageiro com a receita daquele defeito e você coloca de novo dentro do corpo, as células normais do seu corpo vão começar a fabricar só aquela estruturinha com defeito. Ela não está fabricando célula tumoral. Ela está fabricando aquela estruturinha defeituosa. E ela apresenta para o sistema imunológico como sendo um corpo estranho. O sistema imunológico vai lá ver, falar: entendi, isso aqui não é daqui, isso aqui não é natural do corpo, vou atacar. E aí ele ataca essa estruturinha que foi feita pela célula normal. Só que com isso ele aprende como fazer isso. E esses anticorpos que foram gerados para atacar aquela estruturinha feita pela célula normal vão começar a fazer uma ronda pelo corpo, vão começar a viajar pelo corpo.
fatalmente, quem que eles vão trombar uma hora ou outra? A célula tumoral. E vão encontrar esse defeitinho. Encontrou, como eles sabem que aquilo lá é para cacetar, eles vão cacetar aquilo lá e vai destruir aquela célula tumoral. E existe outra vantagem dessa vacina, que é, a partir do momento que o sistema imunológico aprende a combater alguma coisa, ele guarda isso na memória. E ele fica gerando anticorpos sentinela. Então, para o resto da vida, ou pelo menos por um longo tempo, ele vai continuar gerando anticorpos. Se por um acaso alguma dessas célulazinhas do tumor original escapou e está circulando no corpo, uma hora ou outra ela vai trombar com esses anticorpos. E esses anticorpos vão encontrar aquele pontinho de defeito e vai atacar. Então, ela é uma vacina personalizada para cada indivíduo. Tem que ser feita uma análise do próprio tumor, tem que ser criada de maneira personalizada para aquele tumor. Porque apesar de serem tumores diferentes, por exemplo, o tumor... Vamos imaginar que tem um tumor no rim. 2 pessoas com tumor no rim, nem sempre a célula é igual. O defeito que a célula tem, a mutação que a célula tem, não necessariamente precisa ser igual porque é no mesmo órgão. Então tem que ser um sistema que é personalizável. E aí é essa a ideia. Personaliza para aquele tumor e cria anticorpos guiados para atacar somente a célula tumoral e não atacar células boas. E por que ele não vai atacar a célula boa? Porque simplesmente a célula boa não tem aquele defeito. Então o anticorpo não vai achar aquele defeito, ele não vai atacar aquele defeito que não existe na célula boa. Ele não vai atacar a célula boa. Isso evita sintoma, evita todo aquele... não é sintoma, né? É efeito colateral, né? Que a gente tá lidando com medicamento. Então evita todo aquele efeito colateral e tudo mais, tá? É claro que, vamos lá, agora voltando numa pergunta que teve lá no começo a respeito de valores, né? É claro que quando a gente pensa em valor, não é uma coisa que, por enquanto, é barata. Mas, ao mesmo tempo, é uma coisa que está em fase de pesquisa, tá? Não é ainda um tipo... Por que é chamado de vacina? Porque é criado fora do corpo, é criado para treinar o corpo. Então, tudo que é criado fora do corpo para treinar é chamado de vacina. Só que ainda está na fase de teste. E fase de teste, ninguém está bancando isso. É o próprio laboratório que está bancando isso daí. Claro que depois, mas vai ter financiamento de governo, aí é outros 500, tá? Agora, a ideia é lógico que é tornar isso acessível. Ninguém vai... Laboratório nenhum. O que a gente tem que pensar é, um laboratório ele só entra numa pesquisa de milhões, e às vezes até bilhões, se ele tiver certeza que ele vai ter retorno disso. Certo? Então, por que o laboratório... E aí, teve muita gente que comentou no vídeo, até por isso que eu tive a ideia de fazer a live, né? Muita gente falando, laboratório nenhum vai querer fazer isso porque... se descobrir a cura, para de vender remédio. E aí, né, aquela coisa da teoria da conspiração e tudo mais. Mas vamos lá. O câncer vai deixar de existir se um laboratório ficar escondendo a cura? Se ele está criando uma nova forma de tratamento, né, que é por meio da vacina, ele não venderia esse tratamento na mesma quantidade que os outros laboratórios, ou ele mesmo vende os medicamentos atuais que existem? Ele não ia estar criando uma outra alternativa de venda para ele mesmo? Então por que ele ia criar uma coisa para esconder essa coisa? Não faz sentido, tá? E aí, óbvio que não é uma coisa que de início vai custar barato. Não vai, ninguém tá falando que vai chegar acessível para a população. E nem sei quando isso vai chegar. Tá em fase de teste com humanos, mas até isso ser atestado mesmo eficácia, eu acredito que ainda vai mais uns 2 anos. A gente não vai ver isso no mercado antes de 2026, pelo menos, tá? E também acredito que não vai ser uma coisa que vai chegar no mercado por, sei lá, R$50, tá? Mas aí que entra a parte de financiamento de governo e tudo mais. Por quê? É o que eu falei, câncer não vai deixar de existir. Os casos não vão deixar de acontecer. E essa vacina não é para todos os casos de câncer que tem.
Ela está sendo testada inicialmente para alguns casos específicos. Acho que é bexiga, pulmão, um de pele. O inglês que foi o primeiro a participar do teste com os seres humanos, ele está fazendo por um melanoma, que é um câncer de pele extremamente agressivo, é o mais agressivo que tem de câncer de pele, e ele está fazendo para isso. Mas existe um outro laboratório que já está testando para bexiga, pulmão e não lembro outro. Não lembro se é mama, acho que é mama. Mama, bexiga e pulmão, tá? Então assim, não é todo caso de câncer por enquanto que vai dar para utilizar isso daí, certo? Mas vai chegar para a população, certo? Só que é aquela coisa, gente, eu sou um cara, quando fala de ciência, quando fala de medicamento, quando fala de tudo isso daí, eu sou um cara extremamente esperançoso, tá? Eu sempre vejo o copo meio cheio e não meio vazio. Então, se eu ficar pensando que existe hoje uma série de pesquisadores, cientistas, laboratórios trabalhando numa coisa que daqui 2 anos ou não vai chegar para mim, ou vai chegar caro e eu não vou ter acesso, não sei o quê, desculpa, mas eu vou deixar de acreditar na ciência amanhã, tá? Então, eu prefiro acreditar muito, tá? E eu sei que para uns é mais difícil acreditar nisso, e eu não tô aqui para debater isso, nem para empurrar a ideia na cabeça de ninguém, eu tô aqui para explicar como funciona e aí cada um tira suas próprias conclusões. Mas eu prefiro acreditar que daqui 2, 3 anos isso vai estar disponível e vai estar salvando vida por aí. E eu sou do Viva a Ciência sempre, tá? Porque eu realmente acredito que ela tá aí para ajudar a gente. E não para... Claro, gente, que financeiro, laboratório nem vai gastar bilhões se ele não vai ter retorno. Ah, ele vai ter que ter retorno. É lógico, senão ele não ia estar fazendo. Ninguém faz nada de graça. Então tá gastando bilhões, ele vai ter que recuperar bilhões. Isso é fato, tá? E também não tem como exigir outra coisa. Agora, a ideia eu estando do lado, que não é nem do lado de quem tá gastando, nem do lado de quem tá pagando, assim, esses bilhões todos, e claro que eu tô pagando, porque se chegar em mim vai ter minha parte que eu tô pagando, né? Como todo mundo. Eu prefiro acreditar que vai chegar em mim com qualidade, com efetividade e vai salvar muita vida quando chegar. Sem ficar pensando em teoria da conspiração, porque também senão a gente fica louco. Se tudo a gente for ficar pensando que é teoria da conspiração, que a gente fica louco também, né? Então vamos com calma.